Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Vamos iniciar o nosso culto hoje de celebração, de adoração ao Senhor. Amém. Pessoal, quem quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Quem quiser ficar sentado, Lili quiser ficar deitada, fique em espírito de oração deitadinha. Amém. Levanta, filha. Não, deixa ela, fica tudo. Eu hoje senti no coração de iniciar com os irmãos nessa abertura o Salmo 100 com os irmãos. Que para mim é um salmo muito bacana, apesar de ter sido o primeiro salmo que eu aprendi a decorar quando era criança, tinha essa de decorar os salmos, né? Mas tinha esse nas escolas dominical, nós participávamos de gincana, e é um salmo que sempre mexeu comigo, porque fala da alegria em servir a Deus, né? Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com louvor. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hino. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. E por mais que eu cresci na igreja, eu tinha um sentimento de estar na igreja por medo da condenação, por medo de ser salvo. E até na minha fase adulta, eu ia na igreja, ou quando eu não ia, eu ficava com aquela assim, eu tenho que voltar para Deus por medo da condenação. E hoje eu sirvo a Deus porque eu tenho alegria em servir a Deus. O sentimento é diferente, sabe? E isso é muito bacana. E eu espero que todos tenham esse sentimento, tenham essa alegria em servir a Deus, em estar louvando a Deus, em estarmos nos reunindo para isso, entre irmãos, em comunhão, em estar louvando a Deus, falando de Deus nos nossos atos. Né? A palavra fala que é comer, que é beber, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Aleluia! Mas não é só o ato de comer ou de beber. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida seja para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos estar orando então, meus irmãos. Maravilhoso Deus, te damos graças, Pai, por essa noite, por esse dia, por essa semana que tu nos concedeu na tua presença, meu Pai amado. Onde tivemos, Pai, a liberdade de podermos ir, voltar, fazermos tudo o que podemos fazer, Senhor amado, louvado o teu nome no país, que é graças a Deus, no país livre. Podemos levantar nossas mãos, dar glórias a Deus a Ti, Pai, sem nenhuma restrição, Pai amado. Te damos graças, Pai amado, pelo pão na nossa mesa, pelo nosso trabalho, pela saúde dos nossos filhos, Senhor amado, da nossa família, Deus. Te louvamos pela semana que se encerra, Pai amado, e que hoje Tu venha falar conosco através dos louvores, através das palavras, Senhor amado. Vem, Senhor amado, tocar em cada um como Tu queiras, Pai. Tu sabe a necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai amado. E que essa alegria, Senhor amado, seja abundante em nossas vidas, Pai. Te louvamos por tudo, Pai amado, vem estar conosco. Te louvamos e recebe o nosso louvor. Amém. Amém. Bom, e hoje ele não está no louvor, mas está o Johnny. E o primeiro louvor vai ser o Salmo 100. Amém? Celebrar em Cristo, celebrar. Verdade, nossa. Mas amém. É a emoção. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Salmo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e revela a sua verdade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, Seus irmãos, eu estou mais saudosista hoje nos louvores, amém? Tem um louvor que é muito antigo, que eu acho muito bacana também, do Kleber Lucas, Alma Unção. Quem não conhece vai ter a oportunidade de estar conhecendo agora. A letra desse louvor é muito bacana. Uma unção, eu posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, eu posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Meu Deus, meus irmãos, como é bom viver em união, como é precioso, meu irmão. Aleluia, Pai amado. Eu tenho que está nosso meio, Pai, mas a palavra dele fala. Onde tenha dois ou três reunidos no nosso meio, em seu nome, ele estaria entre nós, amém? Aleluia. Como é que podemos estar aqui louvando nossa adoração, reconhecendo que Deus é nosso Senhor, Glória a Deus. Salvador, agradecer pela vida, por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Aleluia. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Porque
Aleluia, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou convidar o pregador da noite, o irmão Luiz, o pastor Luiz, como vocês queiram chamar ele. Aleluia. Estenda a mão para o irmão em nome de Jesus, amém? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, que está apresentando o teu filho diante do teu altar, ó Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Senhor possa estar cercando ele com muralhas de fogo nesta hora, Pai amado, Deus querido, e cobrindo com o Teu precioso sangue. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Senhor venha tomar ele como um instrumento poderoso nas Tuas mãos nesta noite, que o Senhor possa falar conosco, Pai, nos corrigir se for necessário, Pai amado. Em nome de Jesus, Amanassuri, Andaramanassa, em nome de Jesus, Pai. Derrama do Teu poder, da Tua graça, Tua glória, Senhor. Todo nervosismo, toda preocupação, Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que ele se diminua, Deus, diante da Tua presença, Pai. E que Tu cresça mais na vida dele, Senhor. E que tudo venha a ser para a Tua honra e glória e Teu louvor. Em nome de Jesus, Pai. Toma as mentes cativas a Ti, Pai. Abra o entendimento, Pai. Abra o discernimento para a Tua palavra nesta noite, Pai amado. E faz-nos, Pai amado, mais uma vez crescermos na Tua presença, Pai. E que tudo seja feito para a Tua glória e louvor. Em nome de Jesus, assim eu oro e Te agradeço, Pai. Amém. Boa noite. Bem. Boa noite, gente. Boa noite. Me escuta bem? Amém. Essa semana foi uma semana complicada, foi uma semana bem difícil. Hoje a gente está com pouca gente, né? Porque eu acredito, algumas pessoas falaram comigo e é um período de festas nas empresas, nas escolas, enfim. Então muita gente tinha compromisso hoje, a gente entende, mas que Deus guarde a vida deles e que eles possam estar aqui na semana que vem. Semana, como eu falei, foi uma semana difícil, foi uma semana que eu tomei bastante remédio, uma semana que eu suei bastante, muita febre, estou suando ainda, ó. Esse até é o meu coisinho ali. Estava falando para a Marta, eu perdi 3 quilos essa semana, eu não sei como, não tive mal, assim, nenhum problema físico, não tive diarreia, não tive nada, mas eu fiquei refletindo nos momentos que eu estava em casa, que eu estava mal, eu fiquei refletindo e dizendo, Deus, o que está acontecendo, né? Em Gênesis 3, até é um versículo que eu gosto muito, é João 3,16, mas nesse caso agora é Gênesis 3,16, especificamente, ele fala das consequências da queda, do pecado. E aí Deus, nesse parágrafo, ele vai dizer assim, nesse versículo ele vai dizer, olha, Eva, mulher, multiplicarei as dores do seu parto. Isso foi uma consequência do pecado, que ninguém se dá conta. E a próxima vai dizer, o seu desejo a partir de agora será do seu marido. Só que essa dor que Deus multiplica para a mulher, ela é bem forte, né? As dores do parto, talvez, para muitos, é a maior dor que o ser humano vai aguentar nas mulheres, né? Contudo, entretanto, todavia, também houve para os homens um pecado, uma punição. E aí ela vai estar lá em... Depois eu dou o texto. E ao homem, uma das punições severas que ficou, e porque para o homem, a mulher ficou com a dor do parto, e é duro, a dor do parto é duro. Tem gente que diz que para uma pedra nos rins, pedra na vesícula, que são dores fortes, né? Mas ao homem, o homem é forte. O homem é forte, é durão, é valente. E aí para ele, Deus separou algo diferente. Ele disse, olha, para você que aguenta o tranco, e é isso que eu passei essa semana, e as mulheres jamais vão entender isso. Para a gente, ele deu a grito masculino. Cara, uma mulher jamais vai saber o que o homem sente. Um homem gripado, ele está destruído. E eu perdi peso por causa disso, gente. Mas amém, brincadeiras à parte. Vamos entrar na palavra. Está lá em Luís 3, capítulo 3, versículo 16. A punição que eu acho que Deus deu só para o homem. Bom, brincadeiras à parte, outra palavra. Para mim, Lucas 24, do versículo 13 ao 35, nós vamos ler. Essa passagem é muito conhecida, muito famosa. Eu já preguei ela algumas vezes. Eu confesso para vocês, eu sempre digo para aqueles que estão próximos de mim, Lucas 24, mas não é 3.
13. Do 13 ao 35 eu vou ler. Eu sempre digo para as pessoas que estão perto de mim que elas têm que ter sempre uma palavra pronta. Uma palavra de segurança, que eu chamo. É uma palavra que você se sinta confortável de falar dela, porque a gente não sabe os imprevistos que a vida apresenta e a gente, enquanto pregador, tem que ter sempre uma palavra. Então, eu confesso para vocês, como eu falei, a minha semana foi muito ruim, foi muito complicada. E eu falei, Deus, o que eu posso falar? Esse texto é um texto que fala muito comigo. E Ele me deu hoje uma ótica desse texto que até então eu não tinha tido. Apesar de eu ter pregado essa palavra algumas vezes, hoje eu vou levar ela num caminho muito diferente daquilo que eu mesmo estou acostumado a falar dela. Aqui eu vou ler o texto primeiro e depois a gente vai voltar em partes para vocês entenderem bastante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros, gente, se a gente for botar, vai ser mais ou menos daqui até o Shopping da Água Sul, talvez. Uma caminhadinha, sei lá, 1 hora, 2 horas, talvez 2 horas. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhe questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Gente, ele vai dizer 2 e ele só dá o nome de Cleopas. Alguns historiadores afirmam que esse segundo discípulo seria o próprio Lucas, o autor do livro de Lucas. Isso eu não posso afirmar. Algumas pessoas dizem ser Lucas. Eu não sei porque a Bíblia não traz esse nome, então eu não vou afirmar que é. Ao que eles indagou quais, eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que se atentem a esse fato. Varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Esse episódio acontece no domingo, 3 dias após a crucificação de Cristo. Esse é o 1º dia da ressurreição de Cristo. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram a visão de anjos. É aquela visão que apareceu os 2 anjos, dizendo: não, ele não está mais aqui e tal. E asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém, não viram a ele. Então, lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Pode voltar um pouquinho. Lembrando, gente, que até aqui, quando se fala Escritura, nós estamos falando sempre do Antigo Testamento. Não existia ainda a Nova Aliança, não existia ainda os Evangelhos, não existia ainda as cartas, as epístolas, não existia nada disso, tá? Então ele está falando aqui todo do Antigo Testamento. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com que ia continuar a sua caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles.
E questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Pode ir. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém. Esse é outro detalhe que eu quero que vocês gravem. Retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Simão aqui é Pedro. Quem fala isso são os outros discípulos, não os discípulos que vieram de Emaús, tá? E Pedro, Jesus vai atrás de Pedro depois, a gente vai entrar nisso também. Então, 2 comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles. Não, aqui já acabou. Isso aqui já é outro versículo. Acaba aqui. Amém? Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Fala conosco nesse dia. Traz a mensagem que tu desejas aos nossos corações, Pai. Nós possamos sair daqui com um entendimento claro, Pai, da nossa postura de fé. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos ouvidos. Que aquilo que é a sua mensagem, ela entre nos nossos corações e faça raiz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Edinho, bota de novo lá no comecinho para mim. Agora a gente vai pontuar algumas coisas desse texto. Vamos para o cenário. Jesus morre. Jesus, ele é entregue para a morte. Ele vai passar por todo o processo. Ele é crucificado. 3 dias após, ele aparece. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele vai aparecer algumas vezes. E ele vai atrás de algumas pessoas. E esse é um ponto bem interessante para a gente refletir. O texto vai trazer que ele vai atrás, que vai aparecer que ele já apareceu para Simão, que ele já apareceu para as mulheres, e ele apareceu para quem mais? Para os discípulos de Emaús. Então Jesus começa a voltar às pessoas que estavam com ele anteriormente. Amém? Botou lá no versículo, pode ir. Não, passa o próximo. Aqui a gente vai começar uma observação interessante. Não, pode passar mais um. Aí. Aqui no versículo 19, ele vai dizer o seguinte, isso é importantíssimo demais para a gente entender. Ele vai dizer assim, ó, Jesus questionou ele, mas o que vocês estão inquietos? O que aconteceu que vocês estão chateados? Não, aconteceu algo muito sério. Aconteceu que o Nazareno, o tal do Jesus, que era, quando ele diz era, ele está afirmando uma coisa: Jesus morreu. E a gente não entende que Jesus, naquele momento, até aquele momento, Jesus estava morto no coração e na vida de todos os discípulos dele. Olha que interessante. Por quê? A gente pode pontuar, e depois eu vou fazer esse paralelo, a fé de uma pessoa veio até a morte de Jesus e uma renovação dessa fé após a ressurreição de Jesus. Aleluia. Quer dizer com isso, Luiz? Está ficando doido? Não. Presta atenção. Quando eles estão conversando, eles sinalizam para Cristo uma pessoa que já passou. Jesus simbolizava para aqueles homens naquela época a esperança da instauração do reino de Deus naquele momento. Eles não estavam esperando um reino vindouro lá na frente, a vida eterna. Não, na cabeça deles Jesus ia vir. Jesus até recebe ironicamente o apelido de rei dos judeus, porque eles achavam realmente que Jesus ia reinar naquele instante. E estava todo mundo esperando isso. Essa era a expectativa deles. Ei, chegou o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus, esse cara vai reinar conosco aqui agora, neste tempo. Vai libertar dos romanos. E eles não entendiam, Vai libertar dos romanos. vai libertar do Império Romano, inclusive. Isso não era, eles não tinham entendido aquilo que Jesus trazia. Olha que interessante, quando ele fala isso, eu digo, poxa, vamos questionar a fé desses caras agora. Eu não caminhei com Cristo. Nenhum de vocês aqui, eu creio que caminhou com Cristo. Eles tiveram a oportunidade de caminhar. Eles tinham, e era um povo, o judeu sempre foi muito ligado aos ensinamentos. Então a gente tem que dizer que eles sabiam que eles estavam, o que seria o Messias. Eles entendiam tudo que ia acontecer. E nesse momento,
Quando Jesus questiona, vem cá, vocês esqueceram tudo que está escrito a meu respeito? Vocês esqueceram tudo aquilo que já foi dito há quantos anos? Se for pegar por Moisés, ele vai dizer que começa em Moisés, e ele vai passando por todos os profetas. E aí as pessoas continuam sem entender. Continuam imaginando um Jesus, um profeta qualquer, como vários outros apareceram, que morreu e ficou lá para trás. Quando isso acontece, a gente tem uma particularidade. Aqui morre, junto com Cristo, a esperança de uma mudança. E aí eu te pergunto, quantas vezes na sua vida e na minha vida nós matamos ou nós deixamos morrer a esperança? Em quais áreas da nossa vida nós acreditamos num Jesus que já morreu? Num Jesus morto, que era alguma coisa? Em quais áreas da nossa vida que nós selecionamos isso? A gente diz ter muita fé, mas a gente acredita em qual Jesus? Um personagem histórico contado em umas histórias extremamente interessantes, ou num Cristo que ainda é vivo? Então nós estamos em que momento desse ponto, dessa separação da fé? Qual área da nossa vida que a gente confirma que Jesus é vivo? E quais as áreas que a gente matou ele faz tempo e a gente não se dá conta? Mas olha que interessante, quando Jesus começa a conversar com eles, ele vai abrir as Escrituras e ele começa a relembrar, ele está fazendo o seguinte: gente, pare e pensa um pouquinho. A minha palavra está aqui, está tudo pronto. Eu só preciso que vocês entendam isso. Quem caminha comigo mais tempo sabe, eu sempre digo o seguinte: olha, nos aconselhamentos de vocês, não deem a opinião pessoal de vocês. Não deem a opinião pessoal de vocês. A opinião pessoal de vocês, elas não interessam. O que interessa é o que a Bíblia diz. A gente tem uma dificuldade séria, porque a nossa opinião ela é carregada dos nossos sentimentos, das nossas verdades, das nossas crenças, do nosso achismo. E a gente deixa de falar daquilo que é a palavra de Deus. Quando eu mato Jesus na minha vida, eu estou apostando no quê? Naquilo que eram as Escrituras? Não. Naquilo que eram as minhas crendices. Naquilo que eu achava. Então eu abandono aquilo que a palavra me fala de quem ele é e trago para a minha vida só os achismos. Agora eu acho que ele morreu, então já era. Que pena. E Jesus vai fazer essa advertência quando ele traz todo o cenário dos profetas de volta. Ele está dizendo: ei, eu ainda estou vivo e eu sempre estive, porque isso foi anunciado desde o início. Então, quando a gente vai aconselhar alguém, a gente vai sempre com a palavra, porque senão a gente vai cair nos nossos erros de passar aquilo que são as nossas falhas de fé para o próximo. Isso a gente não pode cometer. Aqui tem um outro ponto interessante que vai dizer como os chefes sacerdotes, nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Olha que loucura. Quem mata Jesus? A religião. Quantos de nós somos religiosos? Quantos de nós matamos Jesus com a nossa religião? Quantas vezes a gente se enfia na igreja, na obra, e vai, faz, e Deus já não tem mais nada a ver com aquela montoeira de atividade, a gente já deixou Deus lá atrás. Deus já não reina mais na nossa vida, porque Ele já morreu. E a gente ser atropelado por tradições, por doutrinas institucionais, por práticas que já não cabem mais ao cristianismo de fato, mas a práticas religiosas somente. Então, quando Jesus traz essa advertência, quando ele traz esse texto, ele vai dizer: olha, cuida com a religião, porque eu posso estar sendo morto na sua vida pelas suas práticas religiosas. Você pode estar esquecendo daquilo que eu sou na sua vida, enquanto eu ainda reino, do que eu sou vivo, do que eu posso viver com você, porque você está acreditando em normas e regras institucionais. A religião, se Jesus voltasse hoje, provavelmente mataria ele de novo. Se Jesus entrasse nas igrejas que nós temos hoje, provavelmente Jesus seria crucificado de novo. Porque hoje, o que menos se fala na igreja é Jesus. Muitos profetas de hoje, atuais, muitas igrejas, gente,
Eu quero deixar claro, isso não é errado, mas o contexto sim. Muitos usam somente o Velho Testamento nas suas pregações. E eles não relacionam Jesus nesse Velho Testamento nas pregações. Eles não conseguem colocar Jesus como Jesus se coloca. Olha, eu vou falar dos profetas, eu vou falar do Antigo Testamento, eu vou falar de todas as leis, e Jesus tem que estar inserido. Ele diz, eu sou isso tudo, desde lá do início. E a gente escuta hoje pregações em igrejas que passam pelo Antigo Testamento. Tu vai no outro culto, vai no Antigo Testamento de novo, tu vai no outro, vai no Antigo Testamento de novo, e não fala de Jesus nunca. Por quê? Porque Jesus está morto. E a gente precisa entender que essa prática de um Jesus morto precisa morrer na nossa vida. E nós precisamos passar a ter uma prática de um Jesus vivo. Amém? Pode seguir. Ele vai trazer depois uma situação com Pedro. Abre para mim o livro de Lucas no capítulo 22. Eu vou ler ali do versículo 31 ao 34. Olha que interessante o que ele vai trazer sobre Pedro. E aí é um ponto que a gente vai definir a fé, como eu falei, antes da morte de Cristo e posterior à morte de Cristo. Quando ele diz assim, eu entretanto roguei por ti. Não, 31 põe para mim, por favor. 31 ao 34. Simão, Simão, Simão é Pedro. Eis que Satanás já recebeu autorização para se peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti. Jesus dizendo, eu orei por você, eu pedi por você, para que a tua fé não se esgote, que a tua fé não acabe. Pois, quando te converteres, olha isso aqui, fortalece aos teus irmãos. Segue, vamos voltar ali. Mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para morte. Contudo, predisse-lhe Jesus, asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conhece. Agora volta naquele outro versículo. Isso aqui, Jesus, antes de ser preso, Pedro está fazendo juras de amor eterno. Não, Jesus, nós somos brother, eu estou aqui, ó, eu vou morrer contigo, cara. Onde tu for, eu vou. Se tu for preso, eu vou preso. Se tu morrer, eu morro junto. Ninguém toca em ti. Tanto que ele pega a espadinha dele, arranca a orelha de mal, depois tal, e dizer, para com essa bagunça. Espera aí, gente. Jesus faz uma advertência, volta lá, no versículo 32. Jesus vai fazer uma advertência aqui, que é muito séria. Quando te converteres, fazia 3 anos e meio que Pedro tinha sido chamado para caminhar com Cristo. 3 anos que Pedro convivia com Cristo diariamente. E ele ainda, segundo Jesus, não era convertido. Olha que loucura. Olha que loucura. Eu estou há 3 anos caminhando com Jesus. 3 anos e pouco. Eu participo de tudo. Eu vi os milagres. Eu participei, eu preguei, eu evangelizei, tudo baseado naquilo que ele falava. Eu caminhei junto com ele, eu vi as situações. E ele olha para mim e diz, cara, tu ainda não se converteu. A tua fé, eu oro por ti, para que a tua fé não acabe, não se esgote. E aí, quando Jesus fala isso, eu falei, Senhor, isso não aconteceu com Pedro. Por quê? Pedro volta para o barco quando Jesus morre. Jesus vai buscar ele depois na praia. Vai dizer aquela historinha. O Renan tem uma pregação muito legal sobre isso, que vai falar dos 3 amores ali, ó. Tu me amas, verdadeiramente me amas, ele vai falar. Eu lembro da tua pregação, era de uns 10 anos atrás, sei lá. E ele faz essa advertência para Pedro, só que se a gente botar no papel, não foi só Pedro que precisou se converter de novo. Jesus não foi atrás dos irmãos de Emaús? Ou seja, eles também não estavam convertidos. Jesus não vai depois dos irmãos de Emaús, na sequência do livro de Lucas, se você continuar a leitura, você vai ver que ele faz a aparição para os discípulos, que também não acreditavam, também eram incrédulos da ressurreição de Cristo. Ou seja, eles também não estavam convertidos ainda. Olha que interessante. Aquele homem que
que se apresentou como Filho de Deus, que Pedro disse, e Jesus vai perguntar, e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo. Verdade. Eu te afirmo, Pedro, que não foi a carne, mas foi o Espírito que te revelou isso. Olha que interessante. Então Pedro tinha essa certeza. Jesus já tinha dito, os discípulos sabiam de tudo. E ainda assim, eles não eram convertidos. Jesus por muito tempo foi só um personagem. Foi um cara legal. Jesus na vida de muitos foi um cara bacana, que tinha uma boa oratória, que falava algumas coisas contra um sistema religioso, que as pessoas achavam interessante e seguiam, porém, essas pessoas que conviveram com eles não eram convertidas. Tem uma passagem, Jesus vai falar para um centurião romano algo muito sério. Ele vai dizer assim, um centurião romano tinha um servo dele doente, ele procura Jesus e diz, ei, eu tenho um cara doente lá em casa, me ajuda? Não, ajudo, tal, mas não, o senhor não precisa ir na minha casa. O senhor não precisa ir na minha casa porque eu sou um centurião romano, eu sou um militar, um cara da guerra, eu tenho homens abaixo de mim, sujeitos à minha autoridade. E por isso eu entendo a sua autoridade, Jesus. Basta uma palavra sua. Daqui da onde a gente está, e o meu servo será curado lá. Porque todo o céu está sujeito às vontades de Cristo. E esse cara entendia. E ele não era discípulo de Cristo. E Jesus faz o comentário que, na minha opinião, é o maior tapa na cara de todo Israel, de todos os discípulos dele. Ele vai dizer, ei, jamais vi em Israel tamanha fé como a desse homem. Jesus não fala isso para nenhum discípulo dele, nenhum. Olha como isso aqui é importante. Então assim, quando Jesus traz essa advertência, que a tua fé não se esgote, que a tua fé não se acabe. Eu não sei se é no teu relacionamento, eu não sei se é com seus filhos, eu não sei se é do seu trabalho, eu não sei se é com a religião, com a sua igreja, eu não sei do que você trata a sua fé, mas que a sua fé, ela não pode se esgotar, porque quando verdadeiramente você se converter, você verdadeiramente fortalecerá as pessoas que estiverem próximas a você, no amor de Cristo. Amém? Mas voltando lá, no texto de Lucas, dos discípulos em Emaús, pode para o final do texto ali, eu vou botar Capítulo? Pode ir para 30 lá, eu acho. Não, o capítulo de Lucas 24. 24. Tem mais um detalhe interessante nessa passagem. A gente já falou de que Jesus... Isso, pode deixar. A gente já falou que Jesus, ele tinha sido esquecido, ele tinha sido morto na cabeça dos seus discípulos. Eu não estou falando da morte física de Cristo mais, mas do coração dos seus. Tanto é, a prova maior disso é que os discípulos, uns começam a sair de Jerusalém, outros voltam para suas atividades anteriores. Jesus diz, ei, eu quero que tu pare a sua vida e me siga para um novo caminho. Amém, Jesus, eu vou. Mas Jesus morre, então eu volto para a minha vida velha. Que foi assim que ele fez com Pedro, por exemplo. Aqui ele não vai falar as profissões dos demais, mas ali, no caso de Pedro, mas aqui nesse texto, os dois discípulos que não são relacionados no contexto de trabalho e não são relacionados no momento que Jesus chama, mas eu creio que todos tinham uma missão coletiva. É verdade. E eles abandonam essa missão quando Jesus morre no seu coração. E essa é a nossa maior advertência. Mas olha que interessante. Acontece que quando estavam reclinados ao redor da mesa, gente, tomando ele o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Em que momento Jesus toma o pão, dá graças, parte e divide? Na ceia. Antes de ser apresentado, quando ele anuncia que Judas vai trair ele, inclusive ele vai fazer esse gesto. Esse gesto de Jesus na mesa, ele me ensina algo muito sério. Ele me ensina que relacionamento a gente faz na mesa. A importância, isso aqui que a gente tem aqui, um espaço para se encontrar e durante 1 hora, 2, a gente falar, cantar um louvor e tal, isso não traz para nenhum de nós vínculo. Nenhum. O que vai trazer vínculo para nós é a nossa interação.
E não existe ambiente melhor do que a mesa. É a gente sair daqui, ou é a gente no dia a dia ter um momento, como a Ana tem um projeto chamado Mesa com Deus. Eu não sei por que ela deu esse nome, mas é muito interessante. Tem quantas mulheres? Começou 40, 50 mulheres? fazem 9 meses, começou essa quadra 9 meses atrás e agora nós temos 50 mulheres e para 55. 50 mulheres nesse projeto. Tá? É importante que a gente entenda que a mesa, o relacionamento, ele forma uma comunhão sólida. E como Jesus disse, a minha fé não pode ser inabalada. A minha fé tem que ser firme. Minha fé tem que ser convicta. Minha fé tem que ser justa, assim, real. Para que eu possa fortalecer os meus irmãos. Como? No meu dia a dia. Quando eu sentar com ele, ele olhar para mim, ele vai dizer assim, pô Luiz, tu e a Marta brigam muito, briga. Eu e a Marta, a gente briga muito. Tá, e vocês se suportam? Sim. Por quê? Porque a gente se ama. Amém. E que quando a gente não se amar, num amor físico, a gente se ama em Cristo, além de tudo. Amém. E que a gente tenha fé para entender isso também. Que a gente tenha fé para respeitar as diferenças. Que a gente tenha fé para entender que Cristo está junto conosco. Amém. E a gente vai ver as coisas, os defeitos, as práticas no dia a dia, na mesa. Então, se você tiver tempo, se relacione. Jesus, ele fez algo muito maravilhoso com os dele. Ele não tinha como se relacionar com todos. Isso é impossível, gente. Se a gente tiver 100 pessoas aqui, a gente não consegue sentar na mesa com 100 pessoas. Vamos ser realistas. Mas a gente consegue sentar com 10. A gente consegue sentar com 6, com 4, com 2, com 1. Se a gente vai ter alguns momentos, eu saio com o Edinho. Esse dia nós fomos almoçar. Ontem nós fomos almoçar. Eu e o Edinho. Na terça-feira, ontem foi? Quinta. Na quarta-feira eu fui jantar com o Joninho. Na terça eu fui jantar com o Jobson. Por quê? Relacionamento, mesa, constrói comunhão. Comunhão gera intimidade. Na intimidade geram-se as verdades dessa relação. A gente começa a entender e aprender a gostar um do outro, com os defeitos, com as qualidades, e ceder um pouco do seu tempo, assim como Cristo cedia. Por que Cristo voltou atrás desses discípulos de Emaús? Só 2 caras. Deixa aí. Deus se importa com cada um de nós. Amém. Ele vai voltar. Glória a Deus. Só que ele vai voltar na figura do Renan, quando vier falar comigo. Amém. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que eles estavam com os olhos fechados para não reconhecer quem era Jesus. E eles só vão reconhecer Jesus depois do momento da comunhão. Então o que eu quero dizer com isso? Talvez Jesus não venha ele em pessoa falar comigo. Mas talvez ele mande o Renan para vir falar comigo. E quando o Renan vier falar comigo, ele vai trazer a palavra de Deus no coração dele. Ele vai dizer, Luiz, está maluco? Deus está vivo, mano. Deus está contigo aqui, ó. Deus está contigo aqui. Deus está aqui. Você não está conseguindo enxergar, mas Ele está aqui, ó. E a gente vai estar no nosso momento de comunhão. E Deus vai estar se revelando para mim, na minha dor, na minha fraqueza, na minha ausência, através da vida dele. Que foi o que Deus fez aqui. Deus bota uma pessoa, que era Jesus, a gente sabe que era Jesus, porque o texto diz, mas eles não sabiam. E só depois que Jesus apresenta a palavra de novo, que Jesus tem um momento de comunhão, que Jesus faz um ato que ficou simbolizado para todos eles, para todos os discípulos, todo mundo já esperava que Jesus pegasse, desse graça do pão, partisse e lhe entregasse. Então, que nós possamos estar atentos a quando Deus mandar uma pessoa, que os nossos olhos vão estar fechados, mas que a gente possa estar percebendo que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de nós, sinalizando: Jesus está falando comigo através da vida de outra pessoa. Amém. E mais que isso agora, que você possa ser a voz de Jesus na vida de outra pessoa que não enxerga. Amém, Deus. Eu vou falar algo aqui muito louco. A Josi está ali sentada. Eu sou padrinho de casamento deles, tá? Para variar. Tem um monte de... A Josi, eu vi ela de noiva antes do Renan. Eu fui o primeiro cara. Eu fui buscar a Josi lá
Não foi de noiva lá, que eu não sei como é que chama. Daí eu fui lá buscar a Josi. Eu fiquei babaca assim, quando, eu não sei se é essa palavra correta, quando eu vi a Josi de noiva. Eu sou machão, cara, não sou de ficar sensível assim toda hora. Quando eu vi a Josi de noiva, me sensibilizou. Eu dizia, cara, que bom que eu tô aqui. Que bom que eu estou vivendo algo. Não era eu que ia casar. Eu nunca fui na casa deles dormir lá, nunca dormi com eles, não participo, não interajo no problema do dia a dia, não era, mas aquilo me tocava bastante, sabe? Mas eu sei que de alguma maneira, em algum momento, em alguma forma, talvez eu tenha sido uma boa palavra na vida deles. Senão eles não iam chamar um careca gordinho com milão para ser padrinho de casamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Josi, ela tem um dom. Vocês não têm ideia do que essa mulher com o microfone pregando. Vocês não têm noção. Pena que isso aqui está vazio, Josi. Isso aqui devia estar bem cheio para ouvir isso que eu estou falando. A Josi é uma mulher com um dom incrível. 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 É uma mulher que tu olha assim, quando ela pega o microfone, que ela começa a falar de Deus, ela é tomada de uma forma, cara, é surreal. Josi, é como se Jesus estivesse voltando e dizendo para você, ei, teu ministério não morreu não? Amém. Amém. Teu ministério, você é minha discípula. Aleluia. Não morreu? Sabe, Renan, não morreu? Aleluia. Parece piada? Quanto tempo faz que você deu essa palavra do amor de Pedro? De Jesus chamando? Uns 5, 6 anos, 7 anos, sei lá, por aí. Até hoje eu lembro, Renan. Ou seja, você carrega uma mensagem. Amém, Deus. Por alguma razão e feridas que eu também tenho. A gente caminhou junto muitos anos, você sabe disso, eu também tenho. Mas é como se Jesus estivesse voltando para caminhar com o Renan para irmãos e com a Josi. Para dizer, ei, no final, quando ele volta, os discípulos vão voltar para Jerusalém. Depois, Jesus vai encontrar os discípulos e vai dizer, permaneçam em Jerusalém. Por quê? Porque daqui, em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder do alto. Jerusalém aqui, ele simboliza uma coisa simples, chamada vontade de Deus. O centro da vontade de Deus para a sua vida. E a gente tem que ter esse questionamento. Eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida? Aleluia. Ou eu já deixei Jesus morrer na minha vida em algumas áreas? Jesus disse, fica aqui. Aqui vocês vão ser revestidos. E depois de revestidos, vocês vão sair pelo mundo falando. Não está dizendo que vocês vão abrir igreja. Não está dizendo que vocês vão fazer nada diferente. Vocês vão sair por esse mundo e vocês vão anunciar o meu evangelho, a minha verdade, o meu amor pelas pessoas. Você pode anunciar o amor de Cristo para as pessoas na sua família. Você não precisa ter uma igreja para falar do amor de Cristo. Você não precisa estar num púlpito com um microfone na mão, se expondo para falar do amor de Cristo. Como é que é o teu dia a dia no teu trabalho? Ele simboliza o amor de Cristo? Ou Cristo já morreu na sua vida a ponto de você não representar mais o reino dele nessa terra? Sabe onde vai ser o reino de Deus, gente? Quando nós, todos, começarmos a viver de acordo com a vontade de Cristo. E aí já se inicia nas nossas vidas o reino de Deus. Aleluia. Existem momentos que nós precisamos fazer escolhas. Nós servimos um Deus, que Ele é o Deus do impossível. Aleluia. De verdade. Mas Ele não é um Deus de impossível só numa palavra seca. Lembra? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus hoje deixou para nós o Espírito Santo dele dentro de cada um de nós. Amém. Então nós somos vivos ainda. Aleluia. Ainda que neste mundo, ainda que nessa situação de pecadores, mas pela graça nós somos salvos e estamos vivos para anunciar o Evangelho de Cristo. Amém. Nós todos temos uma missão. E não cabe aqui ninguém achar que a minha missão é maior, que a dele é maior, que ele é menor, que eu sou maior. Não existe isso. Não existe isso. Se você evangelizar no seu dia a dia, mesmo sem abrir a boca, uma única pessoa, já valeu a pena. Se as pessoas conseguirem olhar para você e ver uma atitude diferente, elas vão dizer, esse cara é diferente. Amém.
esse cara tem algo de estranho, é muito louco, eu não consigo, eu tenho paz quando estou perto dele. Eu sinto um conforto. É como se Deus estivesse tocando a vida daquela pessoa. Sabe? Qual é o Jesus que você carrega hoje? É o Jesus separatista? Que te tira de certos ambientes porque ele não faz mais parte? O Jesus que você carrega hoje com você, está vivo ou está morto? Se ele estiver morto, continua seguindo a tua vida. Porque se ele está morto para você, você também vai estar morto para ele. Porque se você está negando ele aqui, ele também vai te negar no Pai. Essa fala não é minha, dele, infelizmente. Mas ele está te chamando de volta. Ele está dizendo, ei, ó, eu venho atrás, como eu vim dos discípulos de Emaús, para abrir os olhos dele, para que eles me enxergassem novamente, que eles me vissem vivo, para que eles acreditassem que eu não morri. Eu estou vivo. E volta todo mundo lá para Jerusalém. Porque é de lá que vocês vão começar essa missão. Essa missão deu tão certo, tão certo, tão certo, que nós estamos aqui hoje falando disso, 2000 e tantos anos depois. E ela não vai parar. Ela não vai parar porque se ele morrer em mim, ele vai ressuscitar nela. Vocês entendem isso? Vocês entendem que a fé de vocês, elas não podem vir até a morte de Jesus. Elas têm que estar após a ressurreição de Jesus para todas as áreas da nossa vida. Nós não cremos num Deus morto. Aleluia. Nós não cremos num Deus, uma estátua. Nós cremos em alguma coisa que reina dentro de nós, que é vivo, que nos alimenta, que nos dá experiências. Aqui é muito interessante. E eu acho muito maluco ouvir, cara, e refletir. Será, e só será, que eu sou de fato convertido a Cristo? Porque na primeira dificuldade que eu tenho, na primeira grande decepção, na primeira aflição, eu abandono Cristo nesse momento. É necessário que Cristo mande alguém. Talvez eu esteja aqui hoje falando sobre esse tema específico. Eu não ia pregar esse texto. Falei para vocês no começo, minha semana foi horrível. Foi muito ruim. Eu não tive tempo de estudar. Eu não tive tempo de abrir a palavra. Eu falei, Senhor, eu vou na minha palavra de segurança. E Ele mudou toda a minha palavra de segurança. Eu nunca dei a palavra, essa palavra nesse contexto. É a primeira vez. Provavelmente Deus quer falar com alguém e mostrar para vocês algo muito diferente. Ei, Cristo está vivo. Cristo está vivo dentro de cada um de vocês. E Ele veio aqui para te chamar. Talvez eu esteja fazendo papel, talvez alguém aqui seja um discípulo de Emaús. Talvez aqui alguém seja um Pedro da vida, que um dia teve, se decepcionou e saiu e não quer mais e voltou para o seu barco. Barco na Bíblia, a gente simboliza a vida, a nossa vida. Muitas vezes, muitas passagens, vocês já ouviram, a tempestade dentro do barco. Não, calma, Jesus está no seu barco, Jesus está na sua vida, é isso aí. E aí você, como Pedro, saiu do barco para viver a vida de Cristo. E de repente, você se decepciona e volta para o seu barquinho, vai pescar de novo e abandona aquilo tudo que Deus já falou contigo. Eu não sei quanto tempo vai levar para você restaurar aquilo que se perdeu, mas eu sei que Deus chama você para restaurar aquilo que se perdeu. Glória a Deus. Ele precisa só de um aceite da sua parte. Amém. Se coloque à disposição. Se coloca à disposição, se prepara. De novo, eu não estou falando para ninguém abrir ponto, pregação, igreja, nada disso. Se você tiver no coração, vai com Deus, Deus te abençoe e que Deus te serve. Mas que você possa na sua vida. Se você ama Cristo e entende que você tem algo muito lindo para viver com Ele na sua vida futura, na sua vida eterna, você não deseja que a sua mãe esteja lá? Que os seus irmãos, seus amigos, seus parentes. Eu nem estou falando dos inimigos, eu estou falando das pessoas próximas, seus filhos. Pois muitos de nós não têm coragem de falar nem para os nossos. Não tem coragem de falar para os meus. Eu vou falar para vocês, eu já levei toda a minha família. Só eu. Não tem mais ninguém. Meu irmão voltou agora em São Paulo. Mas ele tem outra vertente lá. Casamento ali. Mas a minha parte, essa eu fiz. Levei para tudo, sempre mais retiro, revisão de vida. Levei para tudo, levei para culto, batizei, tudo, tudo. Se eles não permaneceram, é porque Jesus ainda está morto na vida deles. Eles não entenderam.
Talvez alguém precise falar para eles: ei, Jesus não morreu, Jesus está vivo. Está vivo dentro do seu coração, está vivo na sua vida. Ele precisa que você aceite a ressurreição dele. Gente, se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Em vão é a nossa fé. Não faz nenhum sentido a gente estar aqui se Jesus não é vivo. Nenhum, zero. É uma hipocrisia o que está acontecendo aqui se Jesus não for vivo dentro do coração de cada um de nós. Amém. A gente está só perdendo tempo, só fazendo um social. Só. Eu vou dizer para vocês, eu nunca na minha vida, nunca, jamais, nunca desejei isso aqui. Nunca. Nunca na minha vida. Minha mulher que está ali sabe. Jamais eu desejei isso aqui. Mas eu entendi, a puras penas, que Jesus ainda é vivo. Aleluia. Que Ele deu um chamado, uma vocação, uma inspiração, não sei, cada um do mundo que quiser dar. Amém. Mas o fato é, eu preciso falar do amor dele para as pessoas. Aleluia. Que Deus te ama. Jesus te ama a ponto de dizer, de voltar aqui, de te relembrar várias vezes: ei, não me esquece, eu estou aqui, eu te amo, eu não morri. Aleluia. Para qual área da tua vida? Todas. Todas. Carregue Jesus para tudo na sua vida e as coisas vão ser melhores. Ah, vai ser tudo perfeito, lindo? Não, não vai não. Não vai. Se alguém disser para vocês, é mentira. Jesus é muito categórico. No mundo tereis, mas tem bom ânimo. O importante é estar em Cristo. E não falar de um Cristo que era um profeta, igual eles vão estar no texto. Um cara que já foi, um cara que morreu, mais um João Batista, mais um profeta doido, que o povo não recebeu. Não, a gente está falando do Filho vivo. Jesus vivo, que estava lá no início. Façamos o mundo, tudo. Desde o início ele está. E ele está hoje. Aqui, ó. Se assim cada um de nós permitir. Põe um louvor para mim, Adinho, por favor. Te coloca de pé. Hoje, eu estava preparando a palavra. Dá uma pausa para acontecer. Eu tenho umas maluquices que é a minha maneira de tratar com Deus. Ou das duas, uma. Ou eu vou orar e dormir, ou eu vou orar tomando banho. Eu vou pro banheiro, toco um louvorzão e fico lá no meu momento, cada um com seus momentos. Eu não julgo de ninguém, não julguei os meus. E aí, Deus me trouxe durante esse momento de reflexão esse louvor. E ele vai falar algo muito louco. Ele vai dizer assim, ó, que o Deus do impossível, ele não se esqueceu de mim. Aleluia. Jesus não se esqueceu de você. Amém. Jesus não abandonou os seus projetos. O problema é que você não incluiu Jesus neles. Jesus não separou você dos planos dele. Ele incluiu você nos planos. É você quem está separando Jesus dos seus projetos. Pode tocar, irmão. Paga a luz lá para mim, Renan. Atrás de ti, Renan. Tem uma luzinha, Renan. Liga só os cantinhos, não? Assim, isso. Enquanto você vai ouvir esse louvor, eu quero que você pense sobre Jesus é vivo ou morto dentro de mim e nos meus projetos. Aonde foi que eu deixei Jesus morrer? E quando é que ele vai ressuscitar nessa área e fazer parte da minha vida de novo como alguém vivo? Ele nunca te deixou só.
Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Para que você possa ouvir a voz dele, ele precisa dentro de você. Para que a destra dele te sustente, ele precisa estar vivo dentro de você. Para que ele possa participar da sua vida efetivamente, ele precisa estar vivo dentro de você. Que nada mais te impeça de viver um relacionamento com Cristo. Para que a gente se relacione com alguém é uma troca. E a gente não troca com nada que esteja morto. Que Jesus seja vivo dentro do coração de vocês. Que esse Deus do impossível, ele quer se relacionar. Ele depende que você repita e que você ressuscite ele dentro de você, em todas as áreas da sua vida. Entenda que somos nós que bloqueamos o acesso dele. Ele já nos deu livre acesso. Somos nós que impedimos. Deus nos chama para uma relação. Deus nos chama para uma comunhão. Deus nos chama para termos mesa com Ele. A gente precisa querer e entender. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti o Teu povo, Senhor. Eu não sei como se encontra o coração deles, em quais áreas, Senhor, eles já perderam a fé. Mas, Senhor, nos converte, Pai. Nos ajuda nesse processo de conversão, Senhor. Que nós possamos ter entendimento, Pai, e a convicção, uma fé inabalada, Senhor, de que Tu és vivo, de que Tu estás conosco o tempo inteiro e o tempo todo, Senhor. De que Tu és conosco em cada passo que nós damos, em cada situação das nossas vidas. Pai, se faz presente nas nossas dores e nas nossas alegrias. Senhor, que nós possamos Te sentir. Espírito Santo de Deus se manifesta em cada um de nós o tempo inteiro, para que a gente se sinta acolhido. Senhor, não permita que nós sentimos, Pai, uma solidão, uma dor da saudade por alguém que se foi, porque o Senhor não se foi. Nós precisamos ter esse entendimento de que o Senhor não se foi, que o Senhor não deixou de ser, que o Senhor é, foi e sempre será presente e vivo em nossas vidas, em nossos corações. Perdoa, Pai, se a nossa fé fraquejou. Perdoa, Pai, se nós não tivermos uma fé convicta de seguir em todas as adversidades que o Senhor nos colocou. Mas obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre volta para nos dar outra oportunidade, para nos mostrar, Senhor,
que o Senhor é vivo e presente em nossas vidas. Obrigado e continua, Pai, usando homens e mulheres para se aproximarem de nós, trazendo a sua mensagem, Senhor, trazendo a tua presença, Pai, para que nós possamos o tempo inteiro nos lembrar de quem tu és, de que tu ainda é fiel, de que tu estás conosco em cada passo, em cada instante das nossas vidas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, uma boa noite. Nosso momento de ofertas. Hoje nós não temos a caixinha aqui na frente porque é um desejo do nosso coração que nós não tenhamos nem esse momento aqui na frente de lembrarmos das ofertas, porque as ofertas é para que o nosso espaço esteja disponível para nós. Falar do amor dele, falar de Cristo e ter palavras maravilhosas como essa de hoje, né? Então, a caixinha de oferta está ali atrás. Faça e contribua conforme o Senhor colocou no seu coração. Eu quero ser dizimista, daí é você e Deus. A gente aqui não estipula valor, a gente não interfere nisso, porque a gente entende que não é dessa forma, é com alegria, é com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para retribuir. Então a caixinha está ali. Como já foi falado aqui outras vezes, mas só para relembrar, eu quero ver qual foi a entrada, qual foi a saída dos valores. Só procurar o irmão Diony ali, que ele vai estar passando para vocês. Então, não fiquem preocupados, não vai ter nome de ninguém, o valor que cada um ofertou, que cada um dizimou. Amém? Então, vou dar um tempinho para cada um de vocês, se quiser fazer a sua oferta, fiquem à vontade. Vou pedir para o irmão colocar um louvorzinho para nós, por favor. Nós temos aqui o QR Code, tá? Se não conseguir, aqui lá atrás tem um papelzinho também com QR Code, fique à vontade. Paizinho amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, Pai. Amém. Poder ouvir a tua palavra e entender que o Senhor continua vivo. Amém, Deus. Para resgate de nossas vidas, de nossas almas, transformação do nosso caráter, Amém, de quem Deus. somos todos os dias, Pai. Amém, Deus. Pois assim como Pedro, quantas vezes nós te regamos por dia? É verdade. Não é nem por um momento, mas por dia. É verdade. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas faltas. Amém, Deus. Abençoa, Senhor Deus, as nossas ofertas, pois apresentamos elas a Ti, Pai. Amém. E cremos, Senhor Deus, que semeamos em terra boa, terra fértil, Pai, Aleluia. e produzirá, Senhor Deus, muito mais do que imaginamos, pedimos ou cremos, Pai. Amém. Pois o Senhor é fiel para cumprir tudo Amém. aquilo que o Senhor nos prometeu, Pai. Aleluia. Abençoa, Paizinho amado, a casa de cada um, os celeiros, as finanças, Pai. O trabalho, Paizinho, aquele que trabalha com venda, Senhor. Que ele venha vender, Pai, aquele que precisa negociar, Pai. Que ele venha ter estratégia, sabedoria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ô Espírito Santo, vai, Senhor Deus, visitando cada família aqui representada. Ô Paizinho, em nome do Senhor Jesus, aquele que porventura, Senhor, tem algo na justiça, Paizinho amado. Vai colocando a tua mão agora, Pai. Que ele venha, Senhor Deus, essa ordem, Senhor Jesus, pular nos olhos do juiz, Senhor. E que ela venha a ser assinada, Senhor Deus, não porque estamos visando, Senhor, dinheiro, valores, Senhor.
mas porque o Senhor é fiel para fazer, Pai, naqueles que crerem, Pai, e aquele que apresenta as suas petições a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa os frutos, Senhor Deus, do trabalho, do suor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que de nada venhamos ter falta, Pai. E que se um dia venhamos ter falta, Senhor, que nós como irmãos, Pai, possamos sustentar um ao outro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos leve em segurança, Senhor Deus, para as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode acender aí, Renan, por favor. Aí, valeu. Não, aparece aqui. Você não vai ficar bom, aparece aqui. Não apaga. Gente, lembrando que dia 20 vai ser o nosso último culto do ano e nós vamos fazer aqui o momento da ceia e a gente vai ter a nossa confraternização aqui mesmo, tá? Então, traga um convidado, venha estar com a gente. Semana que vem, dia 3, nós teremos culto às 8 horas. No dia 20 vai começar às 7h30. Dia 20, para que a gente tenha a comunhão depois, a gente precisa começar o culto 7h30. Porque a gente tem um horário das 10 horas que a gente é obrigado a devolver a sala. Então é melhor a gente antecipar uma meia horinha do que a gente extrapolar no final para evitar problemas, amém? Então, gente, se coloca de pé, cada um achando a sua casa aí de novo. Cada um conheceu a sua casa. Marta, a gente mora junto, lembra disso? Onde é a nossa casa? Qual a casa que tu mora, meu? Pra lá, amor. Eu vou morar onde tu mora, onde tu mora, pra lá. Eu vou morar contigo, vou pra frente lá, ela já tá uma maçã. Eu vou depois tomar. Os casais se separando agora, cada um vai morar numa casa. Vizinho também. Não, amor. Aqui é lateral, essa casa é lá, amor. Aqui na frente. Vamos lá, gente. Pai, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, meu Deus. Guarda, Pai, as nossas casas. Abençoa o nosso lar. Cuida da nossa família, Pai, dos nossos filhos, dos nossos trabalhos, dos nossos familiares, Senhor. Abençoa os nossos projetos, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelas vidas que aqui estão, Senhor. Guarda, Senhor, aqueles que não puderam vir, Senhor. Abençoa a vida deles. Espírito Santo de Deus, seja com cada um aqui. Leva-nos em segurança para as nossas casas, Pai, guardando os nossos caminhos e nos dá um final de semana abençoado na Tua presença, Senhor. Dê a cada um de nós a oportunidade, Pai, de falarmos de Ti nessa semana para alguém. Enche o nosso coração, Espírito Santo de Deus, com a palavra correta para atingir o coração de alguém e trazer vida a essa pessoa. Que a gente possa divulgar o amor de Cristo, mas o amor de um Cristo vivo dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, até semana que vem. Amém.